Matemática, existem diversas formas de você resolver algo. A dica que eu sempre deixo para os meus alunos: não fique preso em fórmula. O objetivo é fazer você compreender, entender, principalmente observar os detalhes. A matemática, ela é cheia de detalhes. Quando você começa a perceber esses detalhes, aí sim você começa a compreender que a matemática é muito simples. Muita gente acha que a matemática é difícil, porque faltou pegar alguns detalhes. Então, nessa aula de hoje, eu vou trazer aqui para você pelo menos 2 a 3 formas de você fazer isso aqui. E aí o objetivo seria que você se identificasse pelo menos uma, onde você dissesse bem assim: não, vou fazer por esse caminho porque eu achei mais fácil, vai ser mais rápido. O objetivo seria esse: facilitar a sua vida, fazer você compreender esse assunto porcentagem e também facilitar o seu dia a dia na escola. Então vamos lá. Porcentagem. Começando esse nosso assunto, porcentagem, essa palavra faz a gente perceber por 100, ou seja, o numeral 100. Então, todas as vezes que você for estudar porcentagem, tenha sempre na sua cabeça o número 100% como seu ponto de referência. Por quê? Vai ter formas de você fazer o exercício através de fórmulas e vai ter outras maneiras de você fazer o exercício simplesmente com análise visual, tendo o número 100 como ponto de referência. Inclusive, nós vamos começar essa aula mostrando isso. Treinar os seus olhos para perceber os detalhes que vão facilitar a sua vida. Então, todas as vezes que eu falar 100%, 100% significa o quê? Significa o todo de alguma coisa, ou seja, a plenitude. Por exemplo, se eu te perguntar bem assim, suponhamos que você tenha uma nota de R$50 no bolso. Esses R$50 representa, neste momento, todo o dinheiro que você tem no bolso. Ou seja, esses R$50 representa 100% do dinheiro que você tem no bolso. Suponhamos que você pega esse dinheiro e gastou todo esse dinheiro. Olha a palavrinha, olha o detalhe, todo. Se você gastou todo, significa que você gastou 100% do seu dinheiro. Agora, suponhamos que, vamos voltar um pouquinho, repetindo estes R$50 que está no seu bolso, e aí você gastou a metade desse dinheiro. Ou seja, se você gastou a metade, você gastou R$25. Se o todo é 100%, a metade representa 50%. Então, quanto seria 50% de R$50? É exatamente a metade, ou seja, R$25. Só estou te falando isso daqui porque eu vou começar a te mostrar uma forma de você construir uma tabela muito rápida que vai facilitar a sua vida, principalmente se chegar o momento que você não lembrar da fórmula. Então, você fique muito tranquilo enquanto a isso. Poxa, professor, não estou conseguindo lembrar a fórmula. Vai ter outras formas de fazer, e eu vou te ensinar isso aqui. Então, se o 100% representa o todo, significa algo completo, 50% representa a metade. 100% é o todo de alguma coisa. 50% vai ser a metade dessa alguma coisa. E qual é a metade de 50%? 25%, que significa a metade da metade de alguma coisa. Olha o detalhe. Observe o detalhe que eu estou te mostrando aqui. Eu peguei o 100% e desci. Eu vim desmembrando esse 100%, te mostrando sempre a partir da metade. Metade. Metade de 100, 50. Metade de 50, 25. Metade de 25 vai dar 12,5%. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil? Vamos falar de dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, eu sempre gosto de falar isso para os alunos. Às vezes o aluno está com dificuldade, começa a falar em forma de dinheiro, rapidinho ele pega o assunto e compreende. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou mostrar para você aqui uma forma de resolver a porcentagem através da análise numérica. Ou seja, você nem vai fazer cálculo. Você vai simplesmente analisar os números. Suponhamos que eu tenha R$80, igual eu coloquei na tela. Então, vamos lá. Aqui na tela, eu tenho R$80. Concorda comigo que, se eu te perguntar bem assim,
Quanto é... Agora vai começar a ficar mais interessante. Se eu te perguntar bem assim, quanto é 100% de R$80? Se 100% significa tudo, completo, 100% de R$80 é exatamente R$80. Certo? Então, se eu te pergunto quanto que é 100% de R$80, é exatamente R$80. Agora, vamos analisar o seguinte. Qual é a metade do 100? Metade do 100 é 50. Então, se eu te pergunto bem assim, olha, nós não estamos nem fazendo cálculo, hein? Somente análise dos números. Se eu te perguntar bem assim, quanto que é 50% de 80? Quanto é 50% de 80? Aí você vai analisar o seguinte. Observe que nós temos aqui o lado esquerdo da porcentagem e o lado direito dos reais. Então, se 100% equivale a R$80, a metade do 100 é 50. Então, quanto que vale 50% de 80? Aí você olha para o outro lado. Se um lado eu estou trabalhando a metade, o resultado vai ser exatamente a metade do outro lado. Ou seja, a metade de 80 é 40. Então, 50% de R$80 é R$40. Beleza. Vamos descendo. Vou pegar agora a metade de 50%. A metade de 50% é 25%. Se eu te perguntar bem assim, Laura, quanto que é 25% de R$80? Se eu estou trabalhando o 25, que é a metade dos 50, o resultado do 25 vai ser exatamente a metade do resultado que está lá na frente dos 50. Ou seja, se eu tenho R$40, quanto que vai ser 25% de 80? Então, olha só. Nós estamos fazendo a porcentagem através de análise numérica. Então, 25% de R$80 é exatamente R$20. R$20. Se eu perguntar bem assim, quanto que é 12,5% de R$80? Mas espera aí, 12,5 não é metade de 25? Metade de 20. Só a gente começar a observar as duas posições, a posição do porcentagem e a posição do reais. Então, 12,5% de 80 vai ser R$10. Agora, olha só. Vou mudar o exemplo aqui, ó. Preste muita atenção nesse detalhe. Se eu perguntar bem assim, ó, quanto é 10% de R$80? Olha o que você vai fazer. Lembra que logo no início eu falei o seguinte, o seu ponto de referência é o 100%. Então, uma forma de você encontrar esses cálculos rapidinho, sem fórmula, é você ter na cabeça o 100%. Agora, olha só, estou te perguntando quanto que é 10%. Pega esse 10%, olha lá para cima onde está o 100. Do 100% para o 10%, o que mudou? Zero. Mudou um zero. Né? Foi eliminado zero. Então, você olha lá para o 100%, olha para o lado dele que está dizendo que é R$80. Então, agora lá embaixo, na parte do 10%, é só eu tirar também o zero uma vez só. Então, 10% de 80 vai ser R$8. Muito fácil. Ok? Ok. Então, vamos que vamos. Agora, olha só. Se eu te perguntar bem assim, quanto é 1% de R$80? Olha o que está acontecendo. 1% de R$80. De novo, eu vou pedir para você olhar para o 100. Do 100% para 1%, foi eliminado 2 zeros. Agora vamos analisar o seguinte. Pega o 100%, olha para o lado direito, tem R$80. Só que não tem como eu tirar 2 zeros. Porque R$80, ele tem apenas um zero. Então, olha o que você vai fazer. Na verdade, essa questão de você eliminar o zero, nada mais é do que você está fazendo a vírgula andar para a esquerda. Você está fazendo a vírgula andar para a esquerda. Lá no 100%, onde tem R$80, a vírgula está exatamente do lado do zero.
Tem o número 8, tem o número 0 e tem a vírgula. Quando você fez o 10%, o que aconteceu? A vírgula, ela andou um número para a esquerda. Ou seja, eliminou um zero, a vírgula andou um número para a esquerda. Agora, como nós estamos falando do 1%, de 100% para 1%, tem uma diferença de 2 zeros. Ou seja, lá no resultado, o que vai acontecer? Essa vírgula ela vai andar 2 números para a esquerda. Então, 1% de 80 vai ficar assim, ó, 0,80. Ou seja, a vírgula ela saiu lá da direita, lá depois do zero, passou na frente do zero e passou na frente do 8. Ela andou 2 números para a esquerda. Então, 1% de R$80 significa 80 centavos, ou seja, 0,80 reais, é a mesma coisa aqui, 80 centavos. Outro detalhe importantíssimo, se eu pergunto bem assim, quanto que é 5% de R$80? Aí você vai analisar o seguinte, espera aí, 5% não é metade de 10? E você já sabe quanto que é 10%. Se 5% é metade de 10, então o resultado vai ser a metade de 8. Porque R$8 é o resultado do 10%. Então 5% de R$80 vai ser quanto? R$4. Isso aí. Muito bom, muito bom. E se eu perguntar bem assim, quanto que é 2,5% de R$80? Agora olha só, muita gente se assusta quando começa a aparecer a vírgula. Não precisa. Você só precisa entender o detalhe de como que funciona o posicionamento da vírgula. E o detalhe aqui é você perceber que 2,5 é metade de 5. Então, 2,5% de 80 vai ser quanto? Muito bom, R$2. Isso aí. Tá bem assim, quanto é 2% de R$80? Analisa tudo que já está escrito aí na tela e aí você pensa o seguinte, 2 não é a mesma coisa que 1 mais 1? Uhum. Se 1 mais 1 é igual a 2, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado lá do 1% e vou somar ele, ou seja, colocar ele 2 vezes. Seria 80 centavos? Então o resultado de 2% é 80 centavos mais 80 centavos. Então 2% de R$80 vai dar quanto? 0,80 mais 0,80. 80 centavos mais 80 centavos vai dar 1,60. Muito bom. Agora, olha só. Acontece muito, e é muito comum no dia a dia, a gente encontrar taxas percentuais por meio de números decimais. O que seria isso? Os números com vírgula. 0,0 alguma coisa por cento. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se eu perguntar quanto que é 0,2% de R$80, preste atenção no detalhe. Se você observar o que nós fizemos anteriormente, que foi o 2%, o que está mudando de 2% para 0,2%? É o posicionamento da vírgula. Muita atenção, ó. Todo número, grave isso que eu vou falar, ó. Todo número tem vírgula. Todo número tem vírgula. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas espera aí, eu estou vendo um monte de número que não tem vírgula. Existe uma regra na matemática, que é a seguinte, quando a vírgula ela alcança o último número da direita, então não precisa escrever essa vírgula. Então, toda vez que você vê um número que não tem vírgula, significa que a vírgula ela está atrás do último número à direita. Por exemplo, 100%. A vírgula desse 100%, ela existe depois do zero. O último zero que está à direita. Então, como ele é o último número, não precisa representar. Agora, vamos voltar para o exemplo. O 2%, ele tem uma vírgula que está depois do número 2, ou seja, do lado direito. Quando eu escrevi embaixo 0,2, o que aconteceu? Essa vírgula, ela andou um número para a esquerda. Perfeito? Essa vírgula andou um número para a esquerda. Então, 0,2% de R$80 é só agora eu olhar o resultado do 2%. Por quê? De 2% para 0,2%, o que mudou o posicionamento da vírgula.
Então, se 2% equivale a R$ 1,60, o que eu vou fazer? Eu vou lá no R$ 1,60, vou pegar essa vírgula e vou andar um número para a esquerda. Ou seja, a vírgula vai sair depois do número 1 e vai entrar na frente do número 1. E vai ficar assim, ó. 0,2% de 80 equivale a 0,16. Nós costumamos, na casa dos centavos, é comum utilizar dois números após a vírgula. Então, por isso que não apareceu o zero aí, como, por exemplo, 0,160. Não haveria necessidade. Então, nesse caso, 0,16, que é 16 centavos. Para a gente fechar aqui essa parte, quanto que é 90% de R$80? Pensa comigo. Nessa tabela que nós construímos, você já sabe quanto é o resultado do 100%, que é R$80, e você já sabe quanto é o resultado do 10%, que é R$8. Aí agora começa a observar o detalhe, ó. 90% não é a mesma coisa que 100% menos 10%? 100 menos 10 dá 90. Então é só eu pegar o resultado do 100%, que é 80, e subtrair com o resultado do 10%, que é 8. Então você vai fazer 80 menos 8. 80 menos 8, o resultado é o resultado do 90%. Então eu pergunto, escreva para mim, quanto que é 90% de R$80? 90 é a mesma coisa que 100 menos 10. Então é só você pegar o resultado desses dois, subtrair um pelo outro. Se o 100% é R$80 e 10% é R$8, você vai fazer 80 menos 8. 80 menos 8 vai ser o resultado do 90%. Ou seja, 90% de R$80 equivale a R$72. Vamos que vamos. 20%. Se eu perguntar bem assim, ó, quanto que é 20% de R$80? Aí você vai pensar o seguinte: 20 não é a mesma coisa que 10 mais 10? Mas calma aí, quanto que equivale 10% de 80? Aí você vai olhar o que nós já fizemos, ó. 10% de 80 equivale a R$8. Então, 20% é eu pegar esse 10 aqui duas vezes. Ou seja, 10 mais 10 dá 20. Então, eu pego o resultado. 8 mais 8 dá 16. Então, 20% equivale a R$16. E assim a gente consegue fazer os outros também. Depois você pode analisar até com mais calma, da forma como nós estamos, como eu estou falando aqui, ó. Por exemplo, 3%. 3% você pode pegar o resultado de 1 mais 2. 1% é 80 centavos. 2% é 1,60. Você pega 80 mais 1,60, vai dar o resultado do 3%, que equivale a 2,40. Então, vamos que vamos. Ó, 4% de R$80, R$3,20. 40%. O que mudou de 4 para 40? Aumentar o número zero significa você pegar a vírgula, andar com ela um número para a direita. Se 4% de R$80 é R$3,20, 40% de 80, eu vou pegar a vírgula que está depois do 3, vou andar um número para a direita. Ou seja, 40% de 80 é R$32. Então, observe que nós estamos encontrando esses resultados simplesmente através de análise numérica, analisando os números, analisando o posicionamento da vírgula. E se eu fizer 0,4%, o que mudou? Aí eu vou olhar lá em cima onde está o 4%. A vírgula que não aparece, ela está do lado direito do 4%. Então, lá no 0,4, ela entrou na frente do 4, ou seja, ela andou um número para a esquerda. É só pegar o resultado do 4%, que é 3,20, vou andar um número para a esquerda. A vírgula que estava depois do 3, ela vai entrar na frente do 3. Ele vem para trás, tá vendo? E o zero também, ó. Isso 0, aí. 32. Então vai ficar 32 centavos. Então, somente observando o posicionamento da vírgula. Agora, olha só. E se nós fizermos
um valor maior do que 100%. Eu estou falando desde o início que 100% é o total. Mas se esse valor ultrapassa 100%, como, por exemplo, suponhamos que eu tenha comprado um produto para revenda e, ao revender, eu tive um lucro de 400%. Ou seja, eu tive um retorno maior do que o meu investimento. Então, como que eu vou fazer agora esse 400%? Você tem várias formas de você fazer. O que eu quero que você observe é o seguinte: comece a ter os seus olhos treinados para os detalhes. Quantos por cento? Tem muita fórmula? Tem, mas comece a observar os detalhes. Para eu descobrir esse 400%, eu poderia fazer várias formas. Você poderia pegar o 40, acrescentar o 0. Olha lá, viu? Ou você poderia pegar o 100, multiplicar vezes 4, 400% vai dar 320. Tá? Isso aí. Essa é apenas a primeira forma de você poder fazer esse cálculo de porcentagem. Tá? E eu falo para você o seguinte: as pessoas que costumam fazer esses cálculos de cabeça, é dessa forma que elas fazem. Elas ficam posicionando o 100%, o 50%, o 10%, o 25%. Então, ela vai mentalizando isso, porque ela conhece o posicionamento, ela sabe analisar o posicionamento da vírgula e consegue chegar no resultado. Então, essa é apenas uma forma de você poder fazer os cálculos de porcentagem. E assim como você fez o 400%, ó, você faria também o 500%. Ou seja, olha lá para os 50%. De 50% para 500... Aumentou o 0, tá vendo? Acrescentou um 0. Se o resultado era 40, você acrescenta o número 0 mais uma vez, virou 400. Ok? Olha o 1000%. 1000%, você tem na cabeça o 100%. De 100 para 1000, acrescentou o número 0. Então, se no 100% o resultado era 80, no 1000%, o resultado vai ser... acrescentou mais o número 0 no 80. Então, o resultado vai dar 1000% de R$80, o resultado vai dar R$800. Toda vez que você tiver aula de matemática, pensa o seguinte: matemática não é difícil. O que você precisa é começar a buscar os detalhes. E eu vou te falar uma coisa, que em muitos casos, o professor ele não vai te falar os detalhes. Mas você vai começar a desenvolver essa curiosidade. Porque, olha só, matemática, existem diversas formas de você fazer algo. Existe um método da matemática chamado método tradicional. O que seria isso? É aquele método que todo professor segue. Todo mundo aprendeu, todo mundo ensinou assim. Agora, existem outros métodos diferenciados, que alguns professores vão mostrando alguns detalhes. Existem outros métodos que os próprios alunos vão descobrindo, que talvez nem o professor sabia. E existem vários outros métodos que ninguém descobriu ainda. Porque a matemática, ela é uma ciência tão exata que ela te entrega várias possibilidades de resolver algo. Mas você só consegue isso com esse olhar curioso, de começar a perceber nos detalhes. Por que eu estou te falando isso? Porque eu lembro exatamente quando eu estava na 6ª série. Quando eu estava na 6ª série, eu tive uma troca de professor. Para mim, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu gostava muito de matemática. Quando chegou o professor da 6ª série, deu um nó na minha cabeça que eu não entendia mais nada. E aí eu comecei a desenvolver um trauma na matemática. Eu não conseguia entender aquilo, porque eu sempre gostava da matemática e eu não conseguia entender aquele professor. Sabe o que eu fazia quando eu chegava em casa? Eu pegava o meu exercício, ficava olhando aquilo ali de várias vezes para tentar descobrir um jeito diferente. E ali eu comecei a desenvolver em mim uma curiosidade de tentar descobrir algo diferente. E por incrível que pareça, hoje eu sou professor por quê? Porque eu fui descobrindo que existem outras formas de fazer diferente daquela forma que todo mundo ensina. Que às vezes nem é o jeito mais fácil. E aí eu tive esse discernimento. Espera aí, eu preciso ensinar isso. E aí fiz engenharia mecânica, fiz licenciatura em matemática, só para você ter ideia que eu gosto de matemática. Então, o que eu quero ensinar para você aqui e o que eu mostro para todos os meus alunos é fazer perceber que existem outras formas de você resolver
aquele enunciado da matemática, que é compreendendo os detalhes. Olha o que eu vou te mostrar aqui agora. Eu passei aqui a porcentagem por análise numérica. Agora eu vou te passar porcentagem também, só que agora eliminando o zero duas vezes. Olha só, porcentagem eliminando o zero por duas vezes. Olha o que vai acontecer aqui. Ainda pegando um exemplo, eu tenho R$80. 100% de R$80, como eu estava falando no slide anterior, 100% de R$80 significa o total, ou seja, é tudo. Se eu tenho R$80 no meu bolso, se eu te perguntar bem assim, ó, se eu gastei 100% de R$80, quanto que eu gastei? Ou seja, 100% é tudo. Então, eu gastei exatamente R$80. Agora, olha só, eu vou mudar um pouquinho agora. E eu pergunto bem assim, ó, preste muito atenção nisso aqui. 50% de R$80. De repente, chega uma pergunta, um enunciado lá no exercício, e te dá toda uma história, faz todo um contexto, e no final das contas, a pergunta é só querer saber quanto que é 50% de R$80. Olha o que vai acontecer agora. O título que eu coloquei aqui para essa aula é Eliminando o Zero por Duas Vezes. Então, como que você vai fazer isso? Essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora, vou deixar muito bem claro isso, ela só funciona quando os números terminam com zero. Muita atenção. Então, 50 termina com zero e 80 termina com zero. Eu posso eliminar o zero duas vezes. A técnica seria exatamente isso, eliminar o zero por duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o zero do 50, eu vou eliminar o zero do 80. Ou seja, eu eliminei o zero por duas vezes. Sobrou quem? Sobrou 5 e 8. 5 vezes 8? Eu te pergunto, 40. faça a multiplicação. Quanto que é 5 vezes 8? 5 vezes 8 é 40. É isso aí. Então, 50% de R$80 é R$40. Só isso. Sem precisar quebrar cabeça. Apenas eliminando o zero. E volto a falar, só vai funcionar quando os números terminam com zero. Pode ser que somente um lado termine com zero. Outro não. Ah, já entendeu. É isso aí. Vou cortar o zero do 20, vou cortar o zero do 80, sobrou 8 e 2. Quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2 vai dar... 8 vezes 2 vai dar 16. Então, olha só. 20% de R$80. Como que é ensinado hoje, comumente? Fica em paz, isso que eu vou falar aqui agora. Como que todos os professores ensinam? Para você calcular 20% de R$80, você pega o 20, multiplica 20 vezes 80, depois você pega o resultado do 20 vezes 80, aí você divide por 100, depois o resultado dessa divisão é o resultado final. É assim que todo professor ensina. E aqui eu estou te mostrando um jeito simplificado. Você não vai precisar fazer 20 vezes 80, porque você já conseguiu perceber que tem dois zeros que você pode eliminar. Então, você já vai simplificando, você vai ganhando tempo, principalmente na prova. Principalmente quando você for fazer uma prova na escola, uma prova de concurso, prova do Enem, são provas que têm tempo, são cronometradas, e você não pode passar daquele tempo. Se passar, não conseguiu resolver, ficou para trás, não tem como mexer mais. Nesses casos, você precisa fazer de forma mais rápida. Então, isso aqui é excelente. Então, vamos lá, mais um. 40% de R$80. Quanto que é 40% de R$80? Opa, eu tenho dois números, 40 e 80. Já percebi que eu tenho dois zeros que eu posso eliminar. Eliminei o zero com zero. Sobrou para mim o 4 e 8. Eu vou multiplicar 4 vezes 8, que vai dar 32. Então, 40% de R$80 vai dar R$32.